todo mundo. Amém? Queridos, quero compartilhar hoje uma palavra de Deus com você. Quero falar hoje sobre a vida de um grande homem de Deus, um dos patriarcas da fé. E o tema da mensagem de hoje é: Ele mudou o meu nome. Quando nós falamos de Bíblia, querido, quando nós falamos de nome na Bíblia, se você pegar de Gênesis e Apocalipse, de capa a capa da palavra de Deus, você vai perceber que Deus, Ele mudou o nome de muita gente dentro da palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, você vai ver Deus mudando o nome das pessoas, Deus dando um novo nome para algumas pessoas. O nome, ele fala da nossa identidade, querido. O nome fala de quem nós somos. O nome fala de quem nós somos pais. Não sei se você já passou por isso, mas em algumas cidades, assim, cidade pequena como a nossa, ou talvez em algumas cidades até menores, quando você chega naquele lugar ali, as pessoas não perguntam às vezes qual é o seu nome, perguntam: você é filho de quem? Você conversa com o pessoal que tem um pouco mais de experiência de vida: onde você mora? Eu moro lá no Jardim IP. Mas eu moro lá no Jardim IP faz 60 anos, você é filho de quem? Eu sou filho do seu Benedito, assim, sabe? Ou você é de família, de qual a sua família? Eu sou da família dos... E fala o nome da sua família. Queridos, é muito interessante essa questão de nome. O nome também, ele tem um poder de perdurar por gerações. Nós carregamos o nome de alguém. Nós carregamos o nome de alguém durante gerações. Em algumas casas, em algumas famílias ainda, eles têm o princípio de colocar o mesmo nome nos filhos. Muito obrigado, Chico. O fulano de tal júnior, o fulano de tal neto, o fulano de tal bisneto, e assim por diante. Há famílias que durante gerações eles permanecem honrando e dando ênfase para aquele nome. Mas a palavra de Deus, querido, ela é algo muito interessante. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, aqui no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo de número 32 e no verso de número 22. Eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a vida de Jacó. Amém? Gênesis, capítulo de número 32 e verso de número 22. Nós vamos fazer a leitura aqui de alguns versículos, do versículo de número 22 até o versículo de número 31. Amém? Gênesis 32, 22 diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, e tomou das suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e os transpôs o val de Jaboque. E tomou-se e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, ele lutava com um homem até romper do dia. E vendo que esse não podia com ele, tocou-lhe na articulação da sua coxa. E deslocou-se a junta da coxa de Jacó. E na luta com um homem, disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. E então ele disse: Já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó, dize: Rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó de Peniel, e depois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, e quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó e o nervo do seu quadril. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial. Te agradecer pelo privilégio, Pai, de poder compartilhar da Tua palavra, Senhor.
Te agradecer, Senhor, meu Deus, por cada homem, por cada mulher de Deus que está aqui nessa noite, Pai. Te agradecer por cada família aqui representada, Senhor. Te agradecer pela vida dos nossos filhos, Senhor. Te agradecer pela Tua igreja, Pai. Pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos dá de domingo após domingo aqui, poder compartilhar das grandezas do Teu coração, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra que é tão linda, Senhor. Por essa palavra que tem transformado as nossas vidas, Pai. Durante anos, durante gerações e gerações, essa mesma palavra, Senhor, ela continua a mesma, Senhor. Assim como a Tua palavra diz, Pai, que céus e terras passarão, mas a Tua palavra, ela não passará, Senhor. Obrigado, Pai, pela fidelidade e pelo compromisso com o que o Senhor tem com a Sua palavra, Pai. Nos dá da Tua graça, Senhor, para poder falar dessa palavra e edificar a Tua igreja com a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, a história de Jacó é uma história talvez das mais lindas de toda a palavra de Deus. A vida desse homem de Deus, ela nos ensina muitas coisas. E talvez a primeira coisa aqui, querido, que nós podemos identificar na vida de Jacó, a história de Jacó, ela fala sobre a reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú. Para nós entendermos um pouquinho, querido, como a história chegou até aqui, nós precisamos fazer um resumo da história de Jacó, bem rapidamente. Todos nós conhecemos que Jacó, ele é filho de Isaac, e Isaac é filho de Abraão. A história conta que Abraão, ele é o pai da fé. A história conta que Abraão tem o seu filho Isaac, que é um filho da promessa de Deus. Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de multidões. Deus havia prometido para Abraão que ele teria muitos filhos, mas porém Sara, a mulher de Abraão, era estéril. E como toda casa, alguém sempre tenta dar um jeitinho, eles tentaram dar um jeitinho aqui também. Eles tiveram a grande ideia deles se deitar com a empregada da sua mulher, e nasceu Ismael, que é um dos filhos dele. Mas Isaac era o filho da promessa. E de Isaac gerou Jacó e gerou Esaú. São dois filhos, querido, que dentro do ventre da sua mãe, dentro da barriga de Rebeca, já havia uma grande revolução ali. Porque Deus havia falado com ela a respeito do que ela carregava a respeito dos seus filhos. Querida, a história de Esaú e a história de Jacó é muito interessante. Porque nascem dois filhos. Esaú é o mais velho. E Jacó, a palavra de Deus diz que nasce segurando o calcanhar de Esaú. Esaú, a Bíblia fala que era um homem rústico. Era um homem caçador, um homem do mato. Ele era um homem peludo, era um homem forte. A palavra de Deus aqui, se você ler depois no contexto de Gênesis, você vai perceber que o pai amava mais Esaú do que Jacó. Já a palavra de Deus também nos ensina que Rebeca, a mãe, amava mais a Jacó, que era um homem mais pacato, que era um homem que vivia nas tendas. Querido, dentro desse contexto, a palavra de Deus também nos ensina sobre o conceito da primogenitura, o conceito da bênção do filho mais velho, que nesse caso era Esaú. E um dia a palavra de Deus vai nos relatar que Esaú ele chega cansado do seu trabalho, exausto de cansado. E Jacó estava preparando ali uma comida muito gostosa. E quando Esaú ele chega em casa, ele fala para Jacó: me dê um pouco dessa comida, eu estou faminto a ponto de morrer. E Jacó, inteligente que era, ele fala: eu te dou, mas só se você me vender pelo direito da sua primogenitura. Para a gente entender assim de uma forma resumidamente, a primogenitura, querido, era o direito do filho mais velho. E esse direito do filho mais velho, após a morte do pai, ele era a maior representatividade do pai na família. Não somente em responsabilidade, mas no que diz respeito à herança. Era como se a primogenitura valesse uma herança dobrada para o filho mais velho. E Esaú, pensando só naquele momento, ele fala:
O que eu quero com o direito de primogenitura? Dá logo esse prato de comida aqui. Querida, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui nessa história. Esaú, ele foi levado por um momento. Ele foi levado por um sentimento. Ele foi levado por uma necessidade pessoal. E ele trocou por algo que poderia se estender de gerações em gerações. Sabe quantas pessoas hoje, querido, não têm trocado aquilo que Deus tem dado para elas? Por momentos, querido. Por necessidades fisiológicas, por necessidades humanas. E a palavra de Deus também nos diz que Esaú senta, come daquela comida e vai embora. Depois de algum tempo, a história vai nos relatar também algumas coisas interessantes que aconteceram aqui. A palavra de Deus fala que quando Isaac já era avançado em dias, quando ele estava para partir, ele chega diante do seu filho Esaú e fala para Esaú: vai no campo caçar um animal e prepara uma comida para mim, que eu vou comer, e eu quero abençoar e declarar a bênção sobre a sua vida antes de eu partir. Querido, a história conta que Rebeca, quando ouve isso, ela chama Jacó e ela percebe que Esaú sai para o campo e ela fala para Jacó: ó, seu pai vai declarar a bênção sobre Esaú nessa noite. Vai rápido, pega 2 animais, que eu vou preparar essa comida para ele, e ao invés dele abençoar Esaú, ele vai abençoar você. Ao invés da bênção patriarcal, da bênção do pai ser declarada sobre o filho mais velho, ela vai ser declarada sobre a sua vida. E eles têm um plano fantástico aqui. A palavra de Deus diz que ele vai, ele traz a caça, a sua mãe prepara aquela refeição, e quando ele leva essa refeição diante do seu pai, fala que ele se veste com as roupas de Esaú, fala que ele pega os pelos dos animais e coloca no seu corpo, e quando ele chega diante do seu pai diz: a voz não é de Esaú, mas o cheiro da roupa é de Esaú. E seu pai apalpa ele ali, vê o seu corpo todo peludo, e Isaac declara a bênção ali sobre Jacó. Querido, a história de Jacó, ela é taxada como o nome de Jacó: aquele que engana, aquele que é mentiroso, aquele que é trapaceiro. Mas aqui no capítulo de número 32, nós vamos ver aqui um outro contexto da história desse homem. Querido, a história também conta que depois que Jacó fez isso, logo em seguida Esaú chega. Ele chega diante do seu pai e fala: meu pai, eu trouxe a caça para preparar a refeição para que o senhor me abençoe. Só que o seu pai não abençoa ele, porque já havia abençoado Jacó, querido. E diz que ele se lamenta amargamente, e seu coração se enche de ira, querido, pela vida de Jacó. E os 2 irmãos se separam. Mas há um momento na história depois que vocês vão perceber o que aconteceu. Aqui no capítulo, querido, de número 32, fala que Jacó estava nesse vale de Jaboque. E algumas coisas aqui são interessantes na vida desse homem. O primeiro aspecto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que Jacó, ele decide trilhar um caminho de reconciliação. Sabe, queridos, é interessante que todas as vezes que nós decidimos descer, que nós decidimos nos reconciliar, que nós decidimos perdoar ou pedir perdão, nós encontramos presentes de Deus reservados para nós. Querido, você imagina o coração dessa família, desse contexto do que estava acontecendo aqui. Além dele haver trocado o seu direito de ser o primogênito aqui, além de Jacó ter sido muito esperto, no momento da bênção final, querido, isso aqui era algo extraordinário, era um momento único na vida de um homem, de um pai para com seu filho. Esse era um momento único para uma família, um momento em que o pai, ele estava morrendo, mas ele deixava a bênção, ele deixava o legado para o seu filho mais velho.
Todas as vezes que nós decidimos trilhar esse mesmo caminho que Jacó estava trilhando, que era o caminho de reconciliar, querido, com o seu irmão, nós encontramos presente de Deus. Mas a primeira pergunta que nós fazemos sempre quando fala-se de perdão: é fácil perdoar? Para algumas pessoas até é mais fácil. É fácil pedir perdão para alguém? Para algumas pessoas não é tão simples ou tão fácil assim. Eu digo que tanto pedir perdão quanto perdoar é algo difícil. Porque, ao ponto de vista da palavra de Deus, quando nós falamos sobre perdão, o perdão não fala de um sentimento. Nós ouvimos isso, querido, de várias pessoas, mas quando nós lemos na palavra de Deus, a palavra de Deus não trata o perdão como um sentimento, a palavra de Deus trata o perdão como uma decisão. Amém? Estou claro até aqui? A palavra de Deus fala que o perdão ela é uma decisão. Nós decidimos perdoar. Pastor, e por que nós decidimos perdoar? Nós decidimos perdoar porque um dia nós fomos perdoados. Amém? Nós decidimos perdoar, querido, não olhando para a nossa própria vida, porque todas as vezes que nós olharmos para nós, se nós olharmos para o meu eu, se nós olharmos para o nosso coração, nós não vamos perdoar. Por isso que quando se fala em perdão, nós precisamos olhar para aquilo que Jesus fez por mim e por você. Amém? Nós precisamos olhar para a obra da cruz. Nós precisamos olhar para o quanto nós fomos perdoados por Ele, sem merecer, queridos. Aí então nós decidimos perdoar. Querido, Jacó estava trilhando esse caminho. Jacó estava nos ensinando, querido, esses caminhos de reconciliação, perdão, humildade. Jacó estava voltando a um lugar onde ele havia enganado, onde ele havia se apossado de uma bênção que não era sua. Sabe, Jacó nos ensina que sempre há um tempo de voltar atrás, onde você errou. Sempre há um tempo, querido, onde nós devemos nos reconciliar com alguém que você feriu. Nunca é tarde para voltar e reparar os danos causados. Isso fala de evangelho, querido, isso fala da palavra de Deus, isso fala da essência da pessoa de Jesus. Sabe, existem pessoas vivendo hoje uma vida, querido, de escravidão. Existem pessoas hoje vivendo uma vida desgraçada, sem a graça de Deus, vivendo uma vida, querido, difícil. E quando você começa a conversar com essa pessoa, você percebe que essa pessoa é uma pessoa muito ferida, que foi muito machucada no seu passado. E muitas dessas feridas, querido, que causam dores, angústias, tristezas, até doenças, elas são causadas por quê, pastor? Pela falta de perdão. Pastor, mas essa pessoa me machucou, essa pessoa me feriu muito. Muitas pessoas, querido, não estão hoje aqui pela falta de perdão. Não digo aqui, como comunidade Caminho Vivo, muitas pessoas se afastaram do Evangelho. Muitas pessoas se apostataram da fé, querido, por causa da falta de perdão, da incompreensão. Em contrapartida, querido, nós vemos pessoas que passaram por situações difíceis, querido, situações dolorosas, situações que marcaram as suas vidas, mas conseguiram transpor, conseguiram avançar, conseguiram conquistar, conseguiram crescer e se desenvolver. Por quê? Porque foram pessoas que entenderam a respeito do perdão. A vida de Jacó nos ensina sobre isso, querido. E sabe o que eu acho mais fantástico na vida de Jacó? E a palavra de Deus ela vai se encontrando quando nós falamos sobre perdão. Quando Jacó decide sair da sua casa com todos os seus filhos e ir de encontro a Esaú, mesmo sabendo que Esaú poderia matá-lo, sabe quem que estava lá junto com Jacó? Quem era filho de Jacó? Um homem chamado José. Um homem chamado José, que muitos dizem que era o José do Egito, mas ele não era do Egito. Mas ele é conhecido como o José do Egito. José, querido, é uma das maiores referências bíblicas sobre perdão e reconciliação.
Ele estava com Jacó nesse caminho de conserto que ele trilhou. Isso nos ensina sobre o valor do exemplo, pois toda a história de perdão e reconciliação de José com seus irmãos teve a experiência de Jacó e Esaú como base. Você sabe por que o José ele foi capaz de perdoar tudo aquilo que os seus irmãos lhe fizeram? Você sabe por que José ele foi capaz de perdoar os seus irmãos que lançaram ele dentro de uma cisterna, que tentaram matar ele por inveja da vida dele? E a história desse homem, querido, Deus começa a usar a vida de José para nos ensinar sobre muitos aspectos. Eu adoro, querido, a história de José, porque em vários momentos diz que o Senhor era com José. O Senhor era com José. O Senhor foi com José, querido, quando ele estava numa cisterna, dentro de um buraco. O Senhor foi com José quando ele foi vendido como escravo para aquela caravana de ismaelitas. O Senhor foi com José quando ele foi trabalhar na casa de Potifar. O Senhor foi com José, querido, até ele se tornar o segundo homem mais poderoso da terra. Você sabe aonde que ele aprendeu isso? Em casa, com seu pai. Queridos, isso precisa de alguma forma mexer com a gente. Não é quando nós geramos filhos, querido, quando nós geramos a nossa descendência, nós não podemos mais pensar só em nós mesmos. Nós sempre devemos pensar qual que é o exemplo, querido, que nós vamos deixar para os nossos filhos. Qual que é o exemplo de fé que nós temos deixado para os nossos filhos hoje? Qual que é o exemplo de caráter, querido, que nós temos deixado para os nossos filhos hoje? Meu pai foi uma pessoa muito simples. Meu pai, se eu não me engano, teve estudo até a 3ª, 4ª série, como era comum naquele tempo. Uma pessoa que foi trabalhadora rural, trabalhou muito tempo no mato, no campo. Mas, querida, a coisa mais importante que meu pai deixou para mim, que meu pai deixou para todos os nossos irmãos, ele foi o maior exemplo de honestidade que eu conheci nessa terra. Meu pai era um homem muito, mas muito correto, querido. Muitas vezes eu vi meu pai levar prejuízo. Eu vi meu pai pagar contas, querido, grandes, 2, 3 vezes, pelo simples fato dele dizer: se eu devo, eu vou pagar. Meu pai foi, querido, a pessoa mais honesta que eu conheci nessa terra. Correto com as suas coisas. Qual o legado, querido, que nós como pais, como avós, temos deixado para os nossos filhos? Esse é um momento importante, querido, da palavra de Deus. Jacó, ele foi ao encontro de Esaú, porque um dia José estava ali, olhando para a vida do seu pai. Sabe, aquele homem que era conhecido como enganador, como trapaceiro, como aquele que enganou em várias situações, até o ponto de enganar o seu próprio irmão. Mas tem um dia, querido, que as coisas mudam, e Deus nos dá a oportunidade de reparar alguns danos, assim como Ele deu para Jacó aqui. José, querido, ele só perdoou os seus irmãos que lhe fizeram mal, porque viu o seu pai trilhar o mesmo caminho. Acredito que esse é um lugar onde Deus está nos conduzindo, querido, lugar onde nós decidimos perder para ganhar, assim como Cristo venceu perdendo. Sempre que perdemos para nós ou para os homens, nós ganhamos diante de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos ensina ali, querido, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, e verso de número 24. Essas são as palavras da vida do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, e verso de número 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará ao homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem
há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Querido, eu vou repetir esse verso número 27. Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Querido, vai ter um dia que nós vamos prestar contas diante do Senhor. Todos nós, sem exceção nenhuma. Vai ter um dia que nós vamos chegar diante do nosso Senhor e nós vamos prestar contas diante dele. E as palavras do Senhor Jesus diz que cada um será recompensado, ou ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Querido, sabe o que me faz entender? É que tudo aquilo que nós vivemos aqui nesse tempo vai refletir como nós vamos viver na glória. Amém? Para muitas pessoas que têm um entendimento que não, eu posso viver, pastor, de qualquer jeito aqui. Porque uma vez eu fiz uma oração e entreguei a minha vida para Jesus, então eu vivo do jeito que eu quero. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero e pronto, acabou. Não, queridos. Se você pensa assim, você está equivocado. Porque um dia, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração aqui, nós vamos prestar conta diante do nosso Senhor. Não sei se isso gera um temor dentro do seu coração, querido, mas gera um temor muito grande dentro do meu coração. O segundo aspecto importante, querido, na vida de Jacó, após o texto fala que aquele anjo, aquele homem tocou na coxa de Jacó, deslocou a coxa de Jacó. Após tocar na coxa de Jacó e deixá-lo manco, aquele anjo perguntou pelo nome de Jacó. Jacó significava o enganador, o mentiroso, o trapaceiro. E sabe o que eu acho interessante aqui? É que Jacó não mentiu o seu nome. Jacó poderia ter mentido o nome dele, falado qualquer outro nome. Mas ele disse, eu se chamo Jacó. Sabe, o mentiroso, que era conhecido como mentiroso, como o trapaceiro, de repente decide a não mentir mais. Aquele que era conhecido como enganador, decide a não enganar mais. Eu se chamo Jacó. Deus sabia, querido, qual era o nome de Jacó, mas o que ele queria de verdade era transformar totalmente a vida daquele homem a partir desse encontro. Aquele homem, querido, o próprio Deus também deu uma resposta para Jacó. O seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, de enganador, de mentiroso, de trapaceiro. Agora, esse seu nome não é mais isso. Agora o seu nome você vai se chamar Israel, que significa príncipe do Senhor. Sabe, querido, todo o encontro que nós temos com o Senhor, sabe aquela história que o Senhor, Ele quer a gente do jeito que nós estamos, é verdade. Mas todas as vezes que nós vamos até Ele, Ele não nos deixa da mesma forma. Amém? Ele não nos deixa, querido, da mesma forma com que nós chegamos diante dEle. Todas as vezes, querido, a cada encontro, a cada domingo, a cada terça, a cada dia que você fecha a porta do seu quarto, que você fala com o Senhor, é como se o Senhor colocasse mais dele dentro de você. Amém? É como se Ele tirasse as coisas ruins que existem dentro de nós, querido, e colocasse as coisas dele, e colocasse mais dele, e colocasse mais amor, e colocasse mais compreensão, e colocasse mais unção, e colocasse mais sabedoria, e colocasse mais entendimento, e é assim, querido, todos os dias. Sabe, no encontro de Jacó, aquele anjo do Senhor fala, você não se chama mais Jacó, agora você vai se chamar príncipe do Senhor. Sabe, querido, da mesma forma Deus faz conosco, não somos mais como antes. O mundo poderia até chamar de drogado, de adúltero, de mentiroso, de falido e vários outros nomes que nós ouvimos lá fora. Mas, queridos, quando nós temos esse encontro com o Senhor,
Quando o Senhor nos encontra, querido, Ele muda não somente toda a nossa história, mas Ele muda o nosso nome. Amém? Tudo aquilo que talvez um dia as pessoas falaram a seu respeito, tudo aquilo que um dia as pessoas te taxaram de alguma forma, sabe, quando nós nos encontramos com o Senhor, nós realmente encontramos quem nós somos de verdade. Sabe, todos aqueles nomes ruins que você recebeu na sua vida, querido, quando nós encontramos com o Senhor, não são esses nomes que nós ouvimos da boca dele. Sabe, através de necessidades, talvez através, e normalmente não eram nomes legais. Mas quando nós temos o nosso encontro com Ele, querido, quando Jacó se encontrou com Ele, querido, Ele não nos chamou mais Jacó de mentiroso, Ele chamou Jacó de príncipe do Senhor. Quando nós temos esse encontro, Ele nos chama de quem realmente nós somos: liberto, fiel, íntegro, próspero. Deus nos chama de filho e de filha de Deus. Amém? É isso que nós somos, queridos, para o Senhor. É isso como Ele nos vê. Ele não nos vê mais, querido, como nós éramos antes. Glória a Deus por isso. Ele não nos vê mais com a ótica dos nossos defeitos, das nossas falhas. Deus não nos olha mais, querido, a respeito daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós fizemos um dia. Deus olha com a ótica dele, de filho, de filha amada, de filho amado, que eu e você nós somos. Aleluia! Foi assim, querido, que mudou, que transformou a história desse homem. O mundo te chamava pelos seus defeitos, mas Deus te chama pelo teu verdadeiro nome. Não importa qual nome você recebeu, Deus deseja transformar você, assim como Ele fez com o apóstolo Paulo. Lá em Atos dos Apóstolos, querido, no capítulo de número 9, eu quero ler com vocês alguns versículos aqui, de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e verso de número 1. Você vai ver o que Deus fez, querido, na vida desse grande homem de Deus, que não se chamava, que não era conhecido como Paulo, mas sim como Saulo de Tarso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de número 1. Olha o que a palavra de Deus aqui nos diz: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem, aproximou-se de Damasco, e subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te deve cumprir. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos e ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiado pela mão, conduziram a Damasco. E esse esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e procura a casa de Judas, um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e viu um homem chamado Ananias entrar-lhe e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui
tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis dos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre parecer pelo meu nome. Partiu Ananias, entrou na casa, impôs-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho para onde vinhas, e enviou-me para ti que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e então, levantando-se, foi batizado. Queridos, Saulo de Tarso, resumidamente, ele era um assassino de cristãos. Esse homem, o apóstolo Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, um dos maiores evangelistas que nós conhecemos, que a palavra de Deus, o homem que escreveu a maior quantidade do Novo Testamento que nós temos em mãos hoje, era um assassino de cristãos. Paulo era daqueles, querido, que ou ele mandava a carta para as cidades para prender o povo cristão, ou ele participava, querido, daqueles que entravam nas casas dos cristãos, arrastavam os cristãos para fora e matavam aquelas pessoas. Até que esse homem teve um encontro com Jesus. A palavra de Deus aqui diz que no meio do caminho, querido, Jesus, ele vai até Paulo, até Saulo de Tarso. E ele diz: Saulo, por que tu me persegues? E aquele homem, querido, ele se vê cego. Depois de 3 dias, ele é conduzido para a casa de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. É interessante aqui que Ananias fala para o Senhor, fala: Senhor, eu muito tenho ouvido a respeito desse Paulo aí que o Senhor quer que eu vá lá, mas esse homem é perigoso. Querido, Deus transforma ou não transforma, querido, a vida das pessoas? Deus transformou ou não transformou a nossa história? E continua transformando através dos anos. Sabe, Ele muda, querido, aquilo que talvez para nós era que nós não conseguiríamos mudar com a nossa própria força. Ele transforma, querido, aquilo que muitas vezes nós nunca imaginávamos ser transformados em nós. Saulo, querido, era um perseguidor, um assassino. Mas bastou um encontro com Jesus para a sua vida ser totalmente transformada. Saulo de Tarso, querido, se transformou um dos maiores pregadores, escritores de toda a Bíblia. Aquele que ajudava a matar os cristãos, logo passou a sofrer açoites, prisões, tudo em nome de Jesus. Tudo para que Jesus se tornasse conhecido por onde ele passava. Deus quer fazer isso conosco, querido. Deus quer transformar a maneira com que nós enxergamos a vida nesse tempo. Deus quer fazer conosco aquilo que Ele fez com Saulo. Ele quer transformar a maneira com que nós olhamos para o nosso próximo. Ele quer transformar a maneira com que nós olhamos para os filhos e para as filhas de Deus aqui nesse tempo. Deus quer mudar, querida, a sua vida, não para você se tornar conhecido, mas para que o nome de Jesus seja engrandecido através da sua vida. Amém? Deus quer que o nome dele, querido, seja engrandecido através de você. Deus quer que quando as pessoas olharem, elas disserem: lá vai um homem de Deus. Lá vai um homem que eu conheci, mas que é um grande homem, que é uma grande mulher de Deus. Sabe, Deus quer, querido, hoje, através de mim e de você, que o nome dele seja engrandecido e que pessoas possam confessar o nome dele como um único e suficiente Salvador. Querido, é através de nós. Posso ouvir um amém? É através de nós que o nome de Jesus é engrandecido. Nós cantamos, nós declaramos, querido.
Nós adoramos, nós oramos, nós jejuamos, nós intercedemos, mas é sobre aquilo que nós estamos fazendo, é sobre aquilo que nós vamos fazer, que engrandece ou que não engrandece o nome do Senhor. É sobre quem nós somos, querido, aqui nessa terra. Terceiro aspecto, querido, e último aspecto aqui. Jacó saiu de Peniel transformado, mas mancando. Agora ele era um príncipe de Deus, foi abençoado, recebeu até um novo nome, porém, estava mancando. O anjo do Senhor tocou na juntura da sua coxa, querido. Quem olhava para Jacó agora via um homem totalmente transformado. Quem olhava para Jacó agora via Israel, via um príncipe do Senhor, mas via um homem mancando. Para não correr o risco, querido, de perder Jacó, Deus deixou ele mancando, para que nunca mais ele se esquecesse de quem ele era. Agora ele compartilhava com outras pessoas a transformação que Deus havia feito na sua vida. Algumas pessoas poderiam até dizer, mas você está mancando, como que Deus transformou a sua vida? Às vezes, querido, nós olhamos para a nossa própria vida, identificamos algumas marcas, algumas cicatrizes que o tempo, que algumas situações deixaram em nós. E às vezes nós olhamos para essas cicatrizes e não nos sentimos muito bem, olhando para essas dores, olhando para algumas coisas que aconteceram ao longo da nossa vida. Mas sabe o que eu acho mais interessante aqui, querido? É que às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós identificamos essas marcas. Mas essas marcas, elas são para nos lembrar, querido, da transformação que Ele fez em nós. Essas marcas, querido, é para mostrar aquilo que Deus fez em nós. Sabe, nós não somos hoje dessa forma por um acaso. Nós não somos inseridos aqui nesse lugar por um acaso. Você, querido, não passou por tudo que você passou até hoje na sua vida por um acaso. Existe um propósito, querido, em todas as coisas. Amém? Existe um propósito em todas as coisas. E essas marcas, as dores, as cicatrizes, queridos, elas servem para nós olharmos para isso e nós vermos com os nossos próprios olhos o como Deus foi bom, o como Deus continua sendo bom, o como Ele era perfeito, o como Ele é perfeito e quando Ele vai continuar sendo perfeito. Aleluia! Sabe, essas dores, querido, essas cicatrizes, é para nós olharmos, querido, e vermos o que Ele tem preparado para cada um de nós. Essas marcas, queridos, também nos servem para nos lembrar do quanto nós somos dependentes dEle. Do quanto nós precisamos, querido, desesperadamente dEle. Deus mudou, querido, a nossa história. Amém? Deus mudou a história da nossa família. Deus mudou a história dos nossos filhos, querido, da nossa próxima geração. E das próximas gerações que virão. Mas tudo isso, querido, para nós percebermos o quanto nós precisamos dEle. O quanto nós não somos nada sem Ele. Olha o que a palavra de Deus aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, e verso de número 1 nos diz. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, querido. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e verso de número 1. Eu já vou terminar. Se o pessoal do louvor quiser subir, pode subir. Segunda Coríntios 12, 1. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Querido, olha que Paulo estava, olha como é que Paulo começa esse capítulo 12 aqui de Coríntios. Ele fala assim: é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Olha o que ele diz no versículo de número 2: conheço um homem
em Cristo, que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço o tal homem, se no corpo ou se fora no corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito um homem se referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, pois direi a verdade. É para que não me exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, e acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor, que o afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Querido, essas palavras de Paulo são extraordinárias. O verso de número 9 talvez é uma das maiores mensagens, querido, do Novo Testamento. Querido, Paulo fala: eu tinha tudo para poder me gloriar. Você que conhece um pouco mais da história, querido, Paulo ele era um homem estudado. Paulo se tornou um homem muito sábio. Paulo se tornou uma referência por onde ele passava. Paulo, querido, as pessoas prendiam ele. Paulo escrevia cartas, querido, para as outras igrejas. E essas cartas estão registradas na palavra de Deus até hoje. As pessoas batiam, as pessoas surravam, davam surras nele. A palavra de Deus fala que certo dia ele e um outro homem estavam presos, querido. E à meia-noite aqueles homens começaram a cantar e a glorificar o Senhor, querido. Queridos, Paulo tinha tudo para se tornar um homem soberbo. Paulo tinha tudo para dizer àquele homem que bate no peito e dizer: deixa comigo que eu resolvo. Mas olha o que Paulo nos escreve, querido. Ele fala que Deus enviou um espinho na carne dele. Muita gente hoje tenta descobrir o que era o espinho na carne de Paulo. Sinceramente, para mim, não faz diferença nenhuma saber ou não saber o que era o espinho na carne de Paulo. Mas o que mais mexe comigo, querido, está descrito aqui no capítulo 12, no verso número 9. A palavra de Deus disse assim: ele me diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes de mim, gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, são nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. São nas nossas dificuldades, querido, que o poder dele é revelado. São nas nossas incapacidades, querido, que ele pode nos usar de alguma forma. Não é, querido, naquilo que nós sabemos, não é naquilo que nós entendemos, não é naquilo que nós nos achamos melhores do que alguém. Ele está nos ensinando, é nas nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você pode se colocar em pé nesse momento?